Os portugueses exigem ao Governo que tome medidas para que este gasto excessivo não aconteça. Nós não podemos ter um sistema público de transportes, e vou aqui à segunda reforma, que serve sobretudo Lisboa e o Porto, e que custa 500 milhões de euros só por existir ao país. São os vossos impostos que pagam o sistema da Carris e do metro de Lisboa e dos STCP e do metro do Porto. E uma vez mais, aqueles que na oposição nos acusam dizem querem pôr o interior contra o litoral, o resto do país contra Lisboa e Porto, no sentido de dividir. Nós não queremos pôr ninguém, queremos é justiça, a tal equidade na austeridade que o presidente do partido, da distrital do partido aqui em Viseu falava. Nós não podemos exigir aos cidadãos de Mangualde que paguem o sistema de transportes dos cidadãos de Lisboa. Isto tem sido claramente a atuação que o Governo tem tido na reforma do setor dos transportes, que nos poupa 500 milhões de euros por ano, e depois, aproveitando, e porque há pouco falava de estradas, também na reforma das obras públicas. O Sr. Presidente do partido dizia, aqui em Viseu, dizia uma coisa muito justa, que também algumas entidades privadas vão ter de contribuir com sacrifício à sua rentabilidade para que nós consigamos equilibrar as nossas contas. E nós já estabelecemos um objetivo, que eu, aliás, tenho dito nas intervenções públicas que faço. Nós queremos reduzir, nos contratos das PPP, 2 mil milhões de euros de pagamentos que estão hoje vinculados pelo Estado, ou seja, o Estado está obrigado a fazer estes pagamentos aos privados, queremos eliminá-los nos contratos. E estes 2 mil milhões de euros significa, para vocês terem ideia, a mesma poupança que o Estado foi obrigado a pedir aos portugueses ao cortar o subsídio de férias, o subsídio de Natal, aos trabalhadores da função pública, aos reformados e aos pensionistas. Nós queremos mostrar aqui que existe a tal equidade na austeridade que o Presidente do Partido falava e que não são os mais ricos e poderosos que ficam a salvo deste sacrifício que tem de ser de todos, no sentido de nós garantirmos a sustentabilidade do nosso país. Mais duas reformas rapidamente. A primeira delas é do licenciamento. Hoje toda a gente sabe que é extraordinariamente difícil criar uma empresa, conseguir as autorizações para desenvolver atividades novas, para criar postos de trabalho. O Governo está, através do Ministério da Economia, como sabem de que eu faço parte, muito empenhado em conseguir que os processos de licenciamento sejam muito mais rápidos e que os processos na Justiça, nomeadamente nas decisões de disputas menores, possam ser celeremente resolvidos. Um dos problemas graves que o país tem, em termos de competitividade e de produtividade, é a justiça. O acesso à justiça não é igual, quem é mais poderoso tem um acesso mais facilitado à justiça, e por outro lado as decisões são muito lentas, arrastam-se durante anos, o que faz com que haja um sentimento de impunidade. Quem faz mal não é condenado e as pessoas acabam por não recorrer ao sistema de justiça porque ele não é eficaz. Por fim, no que diz respeito às reformas, gostava de vos falar das privatizações. Uma reforma extraordinariamente importante. E porquê? Podíamos nós perguntar, mas empresas que são lucrativas, porquê é que nós as vendemos? Se elas são do Estado, o Estado recebe dinheiro através delas, porquê é que nós as vendemos? Há dois motivos muito simples para que nós, no programa de governo, tenhamos colocado as privatizações como sendo um dos vetores que nos vai ajudar a sair da crise. A primeira é que, com a receita da venda destas empresas, nós não forçamos o país a ter mais austeridade, porque essa receita serve para abater a dívida que foi gerada por outros governos. Tivemos um sucesso muito grande na venda da EDP, na venda da REN, e seguem-se agora a TAP e a ANA, que são vendidas por razões diferentes, não vos quero amassar por isso, mas que têm um objetivo comum. É que consigamos receitas que permitam o nosso abate de dívida e que permitam que o país possa ter atração de investimento estrangeiro e que com isto os nossos bancos também se capitalizem, porque quando chega o investidor estrangeiro traz bancos estrangeiros que reduzem os empréstimos que os nossos bancos dão a essas empresas e fazem com que os nossos bancos possam dar os empréstimos de proximidade a cada um de vós, para comprar uma casa aqui em Mangualde, ou para abrir uma pequena empresa, ou para conseguir um leasing, ou para conseguir uma garantia bancária para exportar. É essa transformação
na forma como os bancos se relacionam com os cidadãos e com as empresas, que nós queremos também facilitar através do programa de privatizações. E que não se preocupem aqueles que acham que o Governo está distraído relativamente à importância da TAP. Obviamente que nós sabemos que a TAP deve permanecer com uma presença forte em Portugal, independentemente de quem a detenha, e que deve permanecer com Lisboa como sendo o seu centro de operações, porque quando nós voamos para o estrangeiro gostamos de ir na TAP. TAP é uma empresa segura, é uma empresa fiável e assim continuará, independentemente de ser ou não o Estado português o seu dono. Duas palavras finais para vos dizer que, do ponto de vista de investimento em vias, e eu que passei pelo IP3, passo muitas vezes, mas hoje, uma vez mais, passei pelo IP3, estamos muito preocupados, como sabem, com as condições também de segurança que o IP3 tem. Já fizemos intervenções enquanto Governo no sentido de garantir que a segurança é reforçada no IP3. Temos o nosso laboratório de engenharia civil a monitorizar permanentemente o estado de algumas das pontes. Porquê? Porque os governos anteriores fizeram uma segunda estrada e uma terceira estrada de ligação entre Lisboa e Porto, mas não cuidaram de investir no interior. E por mais que o digam, que investiam no interior, que gostavam da proximidade, que tragam cá os líderes dos outros partidos a Mangualde e ao interior, depois a prática mostra uma realidade diferente. Mostra que o interior foi esquecido e que não houve um investimento real em vias de comunicação que permitissem o crescimento económico. E por outro lado, também gostava de vos deixar como desejo aquilo que está vertido no nosso plano estratégico de transportes, um dos primeiros documentos deste Governo e do qual eu me orgulho de ter coordenado enquanto membro do Governo, que era o de permitir, com a poupança que é conseguida em Lisboa e no Porto, nos sistemas de transportes que eram tão caros e que serviam tão poucos, que nós possamos espalhar o sistema público de transporte também de proximidade para o interior. Temos planos de alargar, através de contratos com privados, assumindo os privados o risco, temos a intenção de alargar a oferta de serviço público a todas as comunidades intermunicipais e municípios que se interessem por organizar esse serviço público. E aqui o interesse dos cidadãos estará sempre em primeiro lugar. Independentemente da cor partidária da Câmara Municipal, nós estaremos presentes e a trabalhar enquanto Governo para que os cidadãos sejam melhor servidos por esta mobilidade. Eu faço, obviamente, votos que Mangualde seja uma das cidades que possa ser eleita, escolhida como uma cidade que possa passar a ser servida por autocarros de proximidade, autocarros de pequena dimensão, por táxis a um custo reduzido. Todo esse plano está a ser trabalhado pelo Governo e será oportunamente apresentado. Por fim, dizer-vos que são vocês as antenas do Governo no terreno. Em primeiro lugar, para nos contarem a nós aquilo que são as medidas, a percepção que existe das medidas que nós vamos tomando. As mensagens que vocês trazem para os elementos da secção do partido, ou para os elementos da distrital, para os deputados que vos representam na Assembleia da República, são extraordinariamente importantes para que o Governo tenha noção do impacto das suas medidas na população. Mas peço-vos também que sejam a nossa antena na transmissão da mensagem. Peço-vos que não se deixem distrair com os casos, com aqueles pequenos casos que a oposição tenta potenciar para distrair os portugueses da verdadeira razão pela qual nós estamos a sofrer com taxas de desemprego maiores e com rendimentos menores. A razão é só uma. A política dos governos anteriores levou a que nós tivéssemos necessidade de intervenção externa. É uma vergonha o país estar debaixo de intervenção externa. Ter de vir cá a Comissão Europeia, o FMI, o Banco Central Europeu, ver o que é que nós estamos a fazer. É uma vergonha, enquanto nação, que um governo nos tenha conduzido a esta situação. E compete a este governo, com políticas de responsabilidade e de verdade, tirar-nos desta situação. Queiram, por favor, todos os dias, junto dos vossos colegas de trabalho, dos vossos amigos, dos vossos familiares, transmitir esta mensagem de que não serão os casos que distraem o governo. Este governo, como o partido que o suporta, é um governo de causas,
Este é um partido de causas e não de casos. Nós não nos deixamos distrair quando a oposição procura, através da televisão ou dos jornais, inventar situações que não existam, mas precisamos da vossa ajuda na disseminação da mensagem. Termino como comecei, sentido de responsabilidade, sentido de verdade. Todos os dias, o Governo, os partidos, os cidadãos, as empresas, todos temos de fazer o nosso melhor para tirar o país desta situação. Muito obrigado.